Só para finalizar, o assunto sobre microscopia de agentes de zigomicose, né? Fungos causadores de zigomicose da ordem Mucorales, tá? É importante frisar mais uma vez que o rizoide, essa estrutura em formato de raiz que aparece aqui embaixo, ligado diretamente ao esporangióforo do fungo, essa raiz então a gente vai chamar de rizoide. Ela serve para fixar o fungo no substrato para a retirada de nutrientes. Quando ele está ligado diretamente ao esporangióforo, a gente vai chamar de rizoide nodal, e o agente dessa família que apresenta esse tipo de rizoide nodal vai ser o fungo do gênero Rhizopus. Outros também vão apresentar esse rizoide, só que não nodal, ele vai aparecer entre um e o outro esporangióforo. Aqui do outro lado, no lado direito, a gente observa o esporangióforo longo, que parte de uma hifa aqui embaixo, onde a seta está mostrando, e aqui em cima, então, uma bola cercada por estruturas que lembram um saquinho de chope cheio de petecas, amontoados, enfileirados, um próximo ao outro, dando uma volta nessa cabeça aqui que a gente chama de esporângio. Então, essas estruturas que lembram o saquinho de chope com peteca, eles são chamados de esporangíolos. E o que são esporangíolos? Nada mais é que esporângios tubulares. Dentro desses, entre aspas, saquinhos, estão os esporangiosporos, que seriam então as petecas. Um gênero nessa família é Zigomycotina, que produz esse tipo de estrutura chamada de syncephalastro. É o gênero syncephalastro que vai apresentar então essas estruturas chamadas de esporangíolo. Então, só repetindo, no caso do syncephalastro, que é o agente da família Zigomycotina, que produz esporangíolo, esses esporangíolos, que lembram o saquinho com peteca, eles vão estar então em volta dessa cabeça que a gente vai chamar de esporângio. E eles são, na verdade, esporângios tubulares que albergam os esporangiosporos do fungo. Aqui nessa outra imagem, a gente fala então sobre entomorftoromicose. O que são entomorftoromicoses? São micoses ocasionadas por agentes da família Zigomycotina, da ordem Entomophoralis, e a principal característica desses agentes é não produzir esporangióforo, o talo de sustentação do esporângio. Então, aqui mostra a face de um indivíduo, né? É completamente edemaciada, porque o fungo infiltra os vasos sanguíneos, né? Se reproduz e causa esse edemaciamento todo da face do paciente. A macroscopia da colônia desses agentes, ela se apresenta como colônias de aspecto rugoso, micélio rasteiro e de cor branco amarelado. Tanto conidióbulos coronados como basidióbulos ranarum, eles vão apresentar as colônias assim, com micélio rasteiro, de coloração branco amarelada e com a superfície rugosa. Na microscopia, a gente consegue fazer a diferença desses agentes da ordem Entomophoralis com relação aos agentes da ordem Mucorales. Observa-se aqui, nessas estruturas presentes nesta lâmina, que elas lembram inclusive uma lâmpada. Está aqui a parte do bocal e depois o corpo da lâmpada. Então, isso aqui nada mais é que esporângios, que vão albergar os esporangiosporos de fungo da espécie Conidióbulos coronados. Observe que nós não temos aqui o talo que sustenta esta cabeça. Quando ele existe, ele é pouco desenvolvido, se compararmos aos agentes de mucormicose, que são bastante longos. Nesta outra imagem, a gente observa então o outro representante da família Zigomycotina, da ordem Entomophoralis, que causa patologia em humanos, que é chamado então de Basidióbulos ranarum. Ele apresenta seus esporângios
em forma de esférulas, recheadas de endosporos. Se observarmos aqui, dá para ver que elas são recheadas de endosporos. E apresenta a parede espessa. Tem aqui também que ela não apresenta esporangióforo, o talo de sustentação. Então, esses agentes aqui se diferenciam dos agentes de mucormicose por apresentarem colônias de micélio rasteiro, de cor branco amarelada e superfície rugosa, enquanto que os agentes de mucormicose vão apresentar colônias de micélio longo de cor acinzentada. E a microscopia vai fazer a diferença disso. Só para lembrar, quando o material é retirado da lesão e analisado, o que vamos observar, tanto no caso de entomoftoromicose ou mucormicose, vai ser a presença de hifas aceitadas e aminas e largas nesse tecido. Então, na microscopia do tecido, na forma parasitária, nós não conseguimos determinar que tipo de zigomicose o paciente apresenta, que ordem pertence o agente que está causando, então, essa zigomicose. Outro agente causador de micose subcutânea se chama hoje Lacásia loboi. Então, Lacásia loboi, na verdade, é uma junção do nome do professor Lacás com o professor Jorge Lobo. O professor Jorge Lobo foi o primeiro a estudar essa patologia e daí recebeu então o nome de micose Jorge Lobo, que hoje nós classificamos como lacasiose. A característica dessa lesão apresenta esse aspecto aqui, ó, de queloide. Nessa imagem aqui a gente observa uma orelha, né, o pavilhão auricular de um cidadão, e que apresenta essas lesões em formato, com aspecto de queloide. Essa outra aqui aparece no ombro do paciente, que apresenta essas lesões também com formato de queloide, e aqui na perna de um cidadão. Esse agente ele é inoculado no tecido humano também através de trauma e é muito comum em pacientes ligados ao campo, porque ao manipular em madeira ou outros objetos perfluocortantes existentes no campo, acaba sendo inoculado ali então o propágulo fúngico e que vai desenvolver leveduras em forma de cadeia. A retirada do material para exame aqui pode ser raspado dessa lesão ou então biópsia, que envia para a gente no laboratório e aí macera-se o tecido ou faz corte histológico para a observação das estruturas catenulares, né, que são gêmulas, na verdade, as leveduras dele são arredondadas, a gente chama de gêmula, e elas formam cadeias no tecido. Esse fungo não tem cultura até hoje, não se conhece um meio de cultura capaz do fungo se reproduzir e de formar colônias nesse material. Essas imagens aqui mostram as leveduras em forma de cadeia, observa-se bem aqui. Essa outra imagem aqui do centro, que tem fundo esverdeado, também é do mesmo agente, porém aqui ele aparece corado de preto, né? E nesse caso aqui é a coloração de Gropot, bastante conhecida, e que tem como princípio a impregnação pela prata na parede do fundo. Nessa outra lâmina aqui, observa-se um corte histológico, onde observamos também a formação de cadeia de várias gêmulas, também do mesmo agente, e nessa outra aqui observa-se formação de cadeia também, mas o fungo aqui tem uma coloração avermelhada. Bom, nesta lâmina aqui, eu coloquei 4 imagens com 3 tipos de corantes, porque a gente também consegue avaliar aqui a eficácia dos corantes, a qualidade da lâmina corada. Então, se observarmos essa lâmina bem aqui do nosso canto esquerdo, ela apresenta uma coloração roxa, né, nas estruturas fúngicas e observa-se bem marcada a parede do fungo, coisa que não dá para observar aqui na coloração do Gropot e nem aqui na coloração do PAS.
Aqui gasta-se menos de 5 minutos para executar a coloração e observar o microscópio, enquanto que aqui nós gastamos 2 horas só para realizar a coloração e não temos o detalhe de parede do fungo, assim como nessa outra lâmina aqui. Então, aqui trata-se de um corante experimental, ele não tem nome, já existem trabalhos realizados com alunos, TCC, já tem resumo publicado em congresso, também com lâminas coradas com esse corante aqui, mas até hoje ele não tem nome e a gente faz então a referência a ele nos trabalhos como corante G experimental. Funciona muito bem e dá para se observar aqui nessas lâminas como que ele se apresenta, como o fungo se apresenta após coloração com ele. Micetoma é outra doença, outra patologia subcutânea, ocasionada tanto por fungo quanto por bactérias. Então nós temos o micetoma verdadeiro e o falso micetoma. O micetoma verdadeiro é causado por bactérias, no passado classificadas como fungos, mas hoje classificadas como bactérias, em um grupo chamado de actinomicetos. Já o falso micetoma, ele é ocasionado por fungos verdadeiros que produzem hifas verdadeiras de paredes contínuas, septadas, tanto hialinas quanto demáceas. Eu falo hialinas ou demáceas e fica a pergunta no ar para quem não conhece micologia, o que é isso? Então, fungos demáceos são fungos que vão apresentar estruturas de coloração marrom ou acastanhada por produzirem melanina. Como eles produzem melanina, eles vão dar uma tonalidade marrom, escura, às suas estruturas, sejam elas hifas, seja ela corpo uniforme, seja ela levedura, vai ser escuro. E os fungos hialinos, chamados também de hialoifomicetos, eles vão apresentar estruturas claras. Okay? Então, aqui está listado alguns agentes causadores dessas patologias. Então, a gente observa aqui actinomyces, nocardia e streptomyces. Esses são agentes causadores de micetoma verdadeiro. A nocardia vai se diferenciar dos outros agentes aqui por ela ser autoácido resistente. Então, como que a gente vai observar esses micro-organismos tratados em lâmina para se fazer o relato da microscopia? Todos eles são filamentos bacterianos gram-positivos. E por que são gram-positivos? Porque eles fazem a retenção do composto iodo para rosalilina, formado a partir da junção de violeta e lugol na coloração de gram. E por que eles retêm isso? Porque eles têm na parede uma grande riqueza de peptídeo-glicano. Esse peptídeo-glicano, no momento da diferenciação na coloração de gram, ele desidrata com o álcool acetona 50%. Então, desidratando, ele vai tornar então essa camada de peptídeo-glicano intransponível para o iodo para a rosalilina, que vai ficar logo aqui embaixo. Então, ele não tem como sobrepor essa barreira, aí então a bactéria retém esse corante sobre a membrana citoplasmática. A nocardia, também, que é gram-positiva, para a gente diferenciar dos outros agentes de micetoma verdadeiro, nós precisamos colorir a lâmina pela coloração de ZIL. Diferente dos outros, ela apresenta uma grande quantidade de ácido glicólico em sua parede, que por sua vez contém lipídios. Então, no momento da coloração do ZIL, quando se coloca a fucsina de ZIL sobre a lâmina, depois aplica-se calor por baixo dessa lâmina, fazendo com que as pontes lipídicas se afrouxem e a fucsina então penetre e fique sobre a membrana citoplasmática da bactéria também. Cessado o calor, essas pontes se unem novamente e não permitem mais que a fucsina saia, né? Consiga transpor essa barreira de lipídios, então faz-se a diferenciação também na coloração com o álcool ácido a 1% a 3% e retira-se
toda a fucsina das estruturas que não contêm ácido micólico. Depois entra o último corante da coloração de ZIL, que é o azul de metileno, a 3%. Então ele vai corar ao fundo todas as estruturas na lâmina, muco, leucócitos, células, enfim, todo o tecido do paciente presente na lâmina vai ficar corado de azul, enquanto que os filamentos de nocardia vão sobressair de coloração vermelha, porque resistiram à descoloração pelo álcool ácido. E aqui uma observação que eu já ouvi muito em aulas de microbiologia e em palestras aí afora. A bactéria corou de gram positiva, corou de gram negativo. Gente, bactéria não cora. Bactéria não cora. Lipídio e tinta não se unem. Então o que acontece? Os corantes ficam retidos sobre a membrana citoplasmática da bactéria, que tem uma bicamada lipídica que impede então a entrada de outras substâncias para o citoplasma da bactéria. Então ocorre uma retenção tanto do iodo para a rosagrilina na coloração de gram, quanto da fucsina de ZIL na coloração de ZIL. Ok. Falando do falso micetoma, ele é ocasionado por fungos, já falamos disso. Então, as hifas dos fungos, elas podem ser marrom, como já falamos, ou elas podem ser hialinas. Elas vão estar também no grão que forma esse micetoma. Então, as lesões, elas costumam apresentar essa forma de pústulas com um grão calcificado no interior, que a gente observa aqui, tem 2 grãos que foram retirados dessas lesões. Se o fungo for um fungo demáceo, que produza estruturas escuras, esse grão vai ser escuro. Se ele é hialino, ele fica assim claro, tá certo? Existem também algumas lesões nodulares em outras partes da mão, enfim. Mas a lesão de micetoma, ela é predominantemente podal, ou seja, ocorre na região dos membros inferiores. Ok? Na diferenciação entre micetoma e falso micetoma, o que a gente vai observar? A presença de hifas septadas no interior do grão, no centro do grão, e no caso isso para o falso micetoma, e no caso do micetoma verdadeiro, esses filamentos bacterianos eles vão estar presentes na margem interna do grão. Nessa região aqui do corte histológico do grão, aparecem aqui algumas estruturas filamentosas gram-positivas, que são as estruturas dos actinomicidos. Então, para o grão que apresenta filamentos bacterianos na margem interna do grão, a gente vai chamar então de micetoma. E para quem apresenta hifas septadas, hialinas ou demáceas, repito, no interior, no centro do grão, isso daí caracteriza o falso micetoma. Nesse corte de tecido aqui, onde está a seta, a gente observa uma massa densa, tá, de filamentos bacterianos gram-positivos. Aqui está representado, então, o corte de um grão de micetoma verdadeiro. Outra imagem aqui com lesão de micetoma também, e um tubo aqui com alguns grãos no interior. Essa outra lâmina aqui demonstra também estruturas do centro, né, da parte interna do grão. Outra micose subcutânea bastante conhecida no Brasil e pouco encontrada na nossa região, chama-se rinosporidiose, e ela é ocasionada por um fungo conhecido como rinosporídeo. A característica clínica dessa lesão é formar pólipos nas regiões de mucosas do corpo, onde apresenta mucosa, principalmente na mucosa do nariz, daí vem o nome rinosporídeo, rinosporidiose. Então apresentam esses pólipos assim, bastante avermelhados, que são extraídos, é o médico que faz essa coleta, né?
Então ele extrai esses pólicos e no laboratório isso passa por corte histológico e na microscopia desse corte histológico nós vamos observar então a formação de esférulas recheadas, cheias de endosporos. Esse fungo também não é cultivável. Então, o diagnóstico dele, assim como a lacasiose, é feita por microscopia, por histológico, corte histológico do tecido e a observação das estruturas fúngicas nesse tecido. E assim faz o diagnóstico, então, da rinosporidiose.